é fácil ser mãe não, né? Mas é um presente de Deus e presente a gente nem escolhe, só agradece. É muito legal ser mãe também. Bom, falando nisso, falando em ser mãe, é impressionante. Você deve pensar nisso, você em casa, né? Tantas mulheres, eu acabei de falar com a ginecologista, fazendo um esforço enorme, meu Deus. Como a mãe que eu entrevistei essa semana, ela adotou 2 crianças, porque os médicos diziam que ela não poderia ter filhos, de jeito nenhum. E ela lutou, com fé, falava para o marido, eu vou ser mãe ainda de um filho meu mesmo, eu ainda vou gerar uma criança, Aos 43 anos, quer dizer, né, faltando 5 minutos aí do segundo tempo já, ela engravidou e teve o seu filho. A fé, mas a luta dessa mulher, anos e anos e anos, ela casou aos 16 para ter um filho. Então tem mulher que sofre tanto para ter um filho e outras que têm filhos tão facilmente e abandonam essas crianças de forma tão fácil, tão cruel, tão indigna, né? E parece que divulgam um caso, logo vem 2, 3, 4 seguidos. Foi o que aconteceu. Histórias que chocaram o nosso país. Um dos casos aconteceu dias antes da Páscoa. Uma mulher largou uma criança recém-nascida de apenas 10 dias em uma caçamba de lixo na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Presa, a mulher de 40 anos e com 6 filhos declarou não ter condições de criar o bebê. Na semana passada, uma criança foi deixada no quintal de uma casa no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. A mulher suspeita de ter abandonado o bebê foi detida depois de uma denúncia anônima. Outro caso aconteceu em Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo. Um bebê foi abandonado no lixo do banheiro de um hospital. A criança, que nasceu prematura, estava em estado grave e acabou morrendo. Mães que fazem isso respondem pelo crime de abandono de incapaz. Você vai entender melhor esta lei aqui no Manhã Gazeta. Bom, eu recebo aqui no programa a doutora Ivone Zegger, ela é advogada de direito de família. Bom dia, doutora. Bom Prazer, dia. viu, tê-la aqui, toda Muito bonita, obrigada, elegante. Cláudia, muito gentil. Antes eu quero mostrar aqui para vocês 2 livros da doutora, o Família, Perguntas e Respostas e esse outro que é Herança, Perguntas e Respostas. Eu estava olhando aqui com a doutora e achei super interessante, porque são perguntas e respostas mesmo, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. União estável no cartório, né? Quem vive em união estável também pode se separar no cartório? E a separação no cartório, né? É pergunta e resposta. E a linguagem é bem para leigo, né? Muito legal, hein? Absolutamente simples. Então qualquer pessoa vai entender, vai achar a sua questão e vai ter a sua resposta respondida nesse livro, com certeza. Babado, doutora. Olha o que eu abri aqui. Meu marido foi garoto de programa. E pensa que é só no livro? Acontece, viu, gente? Olha aqui, sou casada há 2 anos e só agora descobri que meu marido foi garoto de programa. Caracas! Embora tenha mudado de vida antes, né, de nos casarmos, o fato é que ele fez sexo em troca de dinheiro. Puxa vida! E aí a pergunta, homossexualidade é causa de anulação? Isso daqui, ó, e nos tempos de hoje toda mulher tem que ler, tem que saber direitinho. E você sabe que você tem negócio tá feio. As mais variadas questões da área de família e pensão alimentícia, divórcio, que hoje você tem até o divórcio direto. Ou melhor, você tem tudo na área de família e na área de herança. E às vezes é tão difícil constituir um advogado para algumas pessoas, não é? Então tá aqui, ó. Você pode ler e já começar a se informar. Você vai estar sabendo, antes de começar qualquer coisa, você já vai tirar uma dúvida. Doutora, mas nós mostramos aí as reportagens mais recentes, né? Porque toda hora, infelizmente, o caso se repete. É impressionante, é divulgar vários vêm seguidos, né? Como pode uma pessoa abandonar um filho assim? Eu queria começar falando que a lei não incrimina aquela mulher que tem um filho, não vai poder criar por N motivos, e coloca a doação à criança. Agora, a mulher que abandona, ela está sujeita a penalidades, né? Está. Realmente essa é uma questão e muita gente, inclusive pela desinformação e pelo medo, muitas mulheres com esta expectativa da prisão, porque realmente alguém que abandono de incapaz, faz com que você, de qualquer forma, você pode ser presa. E qual é a penalidade? Em torno de 1 ano a 3 anos de reclusão, ou melhor, não é brincadeira. Você se lembra, Claudete, o fato agora recente de um casal que teve 3 filhas gêmeas
e tentou abandonar uma delas. Sim. E levar outras duas para casa. O problema foi tão polêmico que eles depois tiveram que modificar. Hoje nós não sabemos exatamente como está a situação. Mas eles iriam ficar com as 3 pela pressão até, né? Na realidade, pela pressão, porque eles não sabiam, não faziam ideia que poderiam ser presos, tanto o pai quanto a mãe, porque não se faz. Então, é uma preocupação muito grande. E tem um detalhe muito interessante. Antigamente, as santas casas, São Paulo, Rio, usavam aquelas rodas. É verdade. Que as mães deixavam os seus bebês filhos. sem ninguém saber quem era na realidade. Ao invés de abandonar ao relento, jogar numa caçamba ou o que quer que seja. Num lago, né? Essas mazelas que a população, inclusive, vê e ouve todo dia, na realidade, essas mães deixavam ali e as santas casas encaminhavam essas crianças para adoção. Então, eu digo isso é muito importante. Você não deve ter medo, você não deve estar desinformada. Uma mãe que é levada a dar o seu filho em adoção é alguma coisa muito grave, é porque a coisa é muito séria. Ou ela não tem condições, o Estado percebe que ela não tem condições e tira esse filho das mãos dela. É muito melhor, então, falar a verdade, procurar alguém, do que depois ser responsabilizada criminalmente, mesmo né? Porque... E praticar um ato, quer dizer, que parece que é para matar a criança, jogar numa caçamba, atirar num lago. Que esperança está dando para aquele ser, né? E isso é por causa do medo. E volto a insistir, da desinformação, porque se esta mulher soubesse que ela pode levar a qualquer local, um hospital, até informar que ela não quer essa criança, que ela vai dar em adoção, ela não terá nenhuma penalidade. Então, isso é muito importante esclarecer. Acho que o mais importante até é uma pena, né? Como eu falei, porque esse filho pode mudar a vida dessa mulher, mas... né, tem algumas que abandonam mesmo. Agora, o que acontece com a criança depois de encontrada, lógico, é levada para o hospital, de recuperada ali, a criança que foi abandonada? Sim. Normalmente, essas crianças, elas ficam num abrigo público. E essas crianças são colocadas para adoção. O que acontece? Muita gente pergunta, nossa, mas adotar é muito caro ou demora muito. Então, eu vou responder a vocês. Na realidade, a adoção, ela é rápida e ela não tem custo nenhum. Mas por que eu digo que é rápida? Porque se você faz exigências, e agora eu vou levantar um assunto muito importante. Normalmente as pessoas querem adotar recém-nascidos, crianças, normalmente meninas, crianças recém-nascidas de menos de 1 ano e brancas de olhos claros. Aí é exigência. Esse perfil que é quase, atrasa, né? Lógico. Impossível. Nós seríamos adotadas facilmente. Só nós duas também. Só nós duas. Isso é um pecado, porque a gente cansa de ver também histórias de pessoas que foram a um local onde as crianças estão para adoção e se identificaram com alguém, não é? Exato. Não importa o sexo, né? Às vezes você olha para uma criança, ela olha para você, não sei, bate alguma coisa. E há uma empatia imediata. Isso, tem que ser essa. Eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco nisso. Porque quando se fica com muita exigência, aí vai dizer, ai, adotar é muito difícil. Não é difícil. Na realidade, quando há exigências... se torna difícil. Se torna difícil. Eu vou até lembrar que nos Estados Unidos, os casais e pessoas homossexuais que têm uma outra visão, elas adotam crianças e o Estado americano, eles preferem que essas pessoas adotem crianças, porque eles adotam não importa que tipo de adolescente ou criança. Nem a idade, né? Problema de idade, de doença, etc. Coisa que aqui no Brasil já é um pouco mais difícil. E isso faz com que, claro, a fila vai ficar grande. Doutor, essa criança vai para a adoção desde que não tenha nenhum parente próximo? Sim. E qual a proximidade aí que determina que a criança possa ficar com algum parente? O que acontece? Quando uma criança está no abrigo público, muito provavelmente ela não tem nenhum parente. Não, eu digo desses casos aí. Uma criança foi abandonada, foi para o hospital, foi colocada em adoção. Aí se descobriu que ela tem uma tia, uma avó. Eu queria saber legalmente como isso se dá. Primeiro é o pai ou a mãe, depois vem os avós. Vamos lembrar que avós e irmãos não podem adotar. Não? Não, isso não existe. A lei proíbe. Quem não pode, então? Avós? Avós e irmãos. Tios. Nem ficar com essa criança, não, quer então, dizer... adoção é uma coisa, guarda é outra. Mas esses avós ou irmãos podem ter a guarda. Eu quero lembrar que são coisas diferentes. A adoção, quando você adota alguém,
toda a informação anterior que constava no registro de nascimento é omitida, acaba, sai. E essa só se dá para desconhecidos da criança. Exatamente, a rigor é assim que se faz. Ou melhor, toda a vida pregressa dessa criança não existe mais. Sim. Vai passar a constar o nome dos pais adotados, os avós dos pais que adotaram. Vamos supor, inclusive, que é uma dúvida, se esses pais que adotaram uma criança, esta, por exemplo, que foi abandonada, se não tem parentes próximos que possam recebê-la por adoção, se não forem avós ou irmãos, ou até pela guarda, se forem avós ou irmãos. O que vai acontecer? Essa criança que foi adotada por um estranho, suponhamos que esse casal venha a falecer. Essa criança continua na família ou ela pode voltar para a mãe ou para o pai biológico? Então a resposta é não, ela não volta jamais para a família biológica se ela foi adotada. Mesmo que descoberta essa família, não tem volta? Não, mas se for adotada legalmente. Vamos lembrar que tem a adoção à brasileira. Que se fez muito no passado, né? Verdade.